dia, sempre que retornamos a essa casa, não dá vontade de sair de lá, né, gente? Com esse calorzinho, né? Estou vendo que tem gente que está lá, do lado daquelas pedras ali. Mas a gente vai fazer uma viagem calorosa, mas ao mesmo tempo refrescante. Deixa eu pegar aqui o arquivo. Ao encontro de Jesus. Então sempre a gente, quando chega a essa casa, nós não esquecemos, né, da Dona Aparecida Pereira Santiago, a tia Cida, né? Eu sorriso lá, né? O pessoal da velha guarda aí lembra o carinho que a gente tem, com certeza, se ela puder, é um lugarzinho que ela gostava de vir era aqui, né? E esse lugarzinho se transformou num lugarzão, né? Era uma casinha pequenininha, um bairro afastado, a gente sujava o sapato para chegar aqui. Quem lembra aí, nessa rua que tinha asfalto e o bairro também não existia, né? Era uma casinha no meio do mar. E hoje nós temos um bairro maravilhoso, podendo atender confortavelmente todo o público. Isso é uma vitória, né, para a população de Biporã e região. E para nós chegarmos ao encontro de Jesus. Então a palavra, ela remete retirarmos, né, esse ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que acabou de ser lido aqui, no capítulo 19, da fé. Ouvindo, nós sabemos que uma boa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, foi relatado por antigos sacerdotes. Então, que usa um vocabulário que nós vamos melhorando. Não é que está errado, mas a gente vai melhorando. Imagine, os sacerdotes, eles vão usar uma linguagem muito figurativa. Então, no finalzinho, quando ele fala, acontece os seus milagres. Só que a gente pega na Gênesis, milagres e predições, a gente vai ver que tudo isso eram as possibilidades que a ciência oficial não prova, mas nós sabemos que é o fluido cósmico universal, nós sabemos como que acontece essa reestruturação do ser. E aí nós vamos nos embasar hoje, quem quiser pegar um nome, tirar foto, fica à vontade, porque esse é o livro que eu recomendo muito. É do Alírio Cerqueira, filho, Depressão e Obsessão, e está aqui, ó, 2 faces de uma doença espiritual. É um livro moderno de um psicoterapeuta, psiquiatra, biólogo, terapia regressivas. Ele tem um currículo muito amplo nessa visão holística. Então, com esse tratamento de consultório, ele vai fazer uma análise muito profunda do tema, uma compreensão profissional e também da doutrina espírita e relacionando com o Evangelho para chegar até nós. É um livro de estudo, eu já li uma vez, 2 vezes, enfim, tem capítulo que eu li 5 vezes, de tanta riqueza que tem. Porque o Espiritismo, ele fala algumas coisas que ressoam ao nosso espírito. Por exemplo, etimologicamente, a palavra fé vem do latim fides, a mesma que originou fidelidade. Então, olha que interessante. Começa a estudar, né? Está lá na sua obra. Quem foi esse Alírio Cerqueira Filho? Ele trabalhou e trabalha intensamente no Mato Grosso, na Federativa Espírita do Mato Grosso, e ele dá cursos, e agora por meio da tecnologia, né, consegue alcançar aí, não só o Brasil, mas outros países das Américas e da Europa. É um expositor, eu conheci
conheci pessoalmente em Maringá, e fica aí a dica. Quando ele estiver na região, convida, que é muito bom. Ele não é um orador, mas ele agrega um conhecimento muito grande. Ele gosta de grupo de estudo. Então, ele é estudioso. E ele vai retomando para nós. Para começar lá, o que é fé? Vem de fidelidade. Então, se eu tenho fé, eu tenho o quê? Fidelidade a alguma coisa. Tem gente que tem fé no dinheiro. Então, ele tem fidelidade no dinheiro, faz tudo dinheiro. E é uma fé, ele acredita naquilo lá. Está vendo? Então, eu posso direcionar a minha fé para várias coisas. Para o material ou para o espiritual. Eu tenho fé que Deus, eu tenho fé que eu vou conseguir, eu tenho fé que eu vou me reestruturar, né? Então é fidelidade ao quê? As orientações do nosso Criador. E aí ele diz assim, fidelidade de quê? A nossa consciência. Opa, dá um errinho ali, a nossa consciência. Fidelidade não é as coisas, mas a nossa consciência. E aonde está escrita a nossa consciência? Aonde? Dentro de nós. Está lá no livro dos Espíritos, a nossa consciência. Então as leis de Deus, a lei de justiça, amor e caridade está na nossa consciência. Então não adianta falar, eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento, já está lá o conhecimento. Você já nasceu com ele. O despertar da consciência, esse despertar do conhecimento, despertar dos valores que nós trazemos de várias encarnações, é um desafio para cada um de nós. Então é a fidelidade consciencial. Eu sou fiel à minha consciência, então eu vou fazer coisas boas, porque a minha consciência é de coisas boas. A coisa ruim que eu faço não é consciencial, é arbitrário. Eu estou desorientado na atitude, mas eu sei o que é certo e errado. É ou não é assim? A gente sabe quando erra e por que erra, e aí é o segundo passo. Será que eu quero melhorar? Ou do jeito que está, tá bom? Vamos à frente. Qual a diferença entre crer e ter convicção? Quem crê hoje pode descrer amanhã. Então eu creio, aí acontece qualquer coisa e já descreio. Eu creio hoje, amanhã eu já estou descrente. Sim, basta acontecer o que? Algum revés em sua vida para que a crença de uma pessoa desmorone. E aí são as provas e as expiações. Até que ponto eu sou fiel à minha consciência? Até que ponto eu quero despertar da minha consciência? E aí nós vamos ao encontro de Jesus, quando a gente percebe essa frase no nosso dia a dia. Muitos dizem, Deus não é Pai. Porque se fosse, não tinha acontecido isso na minha vida. Já escutaram isso? Várias vezes, né? Ou até mesmo nós falamos, né? Estou falando fora aqui. Melhorou? Então nós vamos perceber que essa fala, ela obstaculiza, ela atrapalha a nossa ligação com o nosso ser essencial, como diz Joana de Ângeles. É trazer essa essência que está dentro de nós. Vós sois deuses. Então, uma parte de Deus está dentro de cada um de nós. Essa consciência vem do Altíssimo, está lá dentro de nós. As entranhas aí do materialismo obstaculizam. Então, às vezes, eu dou mais valor nas coisas externas e eu esqueço dos valores essenciais. A nossa excelsitude do bom, do belo. Nós nascemos para o bom, nós nascemos para o belo, nós nascemos para a beleza e nós vamos ser felizes. Não é
achismo. Nós vamos ser felizes. Está lá no livro dos Espíritos. A marcha do progresso é inexorável. Eu posso até não querer, opção, mas vai acontecer a evolução na sua vida, de uma maneira ou de outra, porque existem leis, e ninguém fica estagnado por muito tempo. Pode até querer, mas não vai conseguir. E aí essa frase é muito perigosa, gente. Essa é uma frase que não compreendi o que é o desenvolvimento da verdadeira fé. Mas a gente tem que ser sincero. Quantas vezes eu já falei isso comigo? Se não me expressei, eu falei, puxa, mas se Deus é bonzinho, por que está acontecendo isso na minha vida, né? Por que está acontecendo? E esse acontecer, ele leva a gente a refletir profundamente. É que a crença que pensávamos sólida não era de fato, e por isso não resiste aos embates das provações, das expiações que todos devemos passar. Nada na nossa vida está colocado ao acaso. Os meus familiares, acho que Deus errou, né? Colocou umas pessoas meio complicadinhas, né? Então, quer dizer que isso aí, será que ele, no dia que ele fez a minha família, ou conglomerou, deu uma erradinha? Não há essa possibilidade. O cadinho familiar é o melhor laboratório de desenvolvimento das nossas potencialidades. Você já pensou desenvolver a potencialidade sem luta, sem atrito, sem movimentação? Imagine se eu chego na minha família e está tudo bem, meus irmãos são uma maravilha, não tem problema com ninguém, pai, mãe, vou no trabalho, não tem problema com ninguém. Não há evolução, gente. Todo mundo pensa como eu, mesmo pensamento. Não há progresso. O progresso é a diversidade. Um está mais elevado numa atitude, numa habilidade, e na outra ele está aprendendo com o outro. Então a gente vai, o que é de bom, a gente vai trocando, e o que não é tão bom, a gente vai aprendendo com o outro. De que forma? Não há privilégios. Isso é algo que eu demorei anos para aprender. Que não há privilégios. A doutrina espírita vai me salvar? Não vai salvar. O que salva é o que eu vou fazer da doutrina espírita. Olha a diferença? Então nós falamos aí por várias e várias encarnações. A religião que salva não é a religião que salva. É o que eu faço da religião na minha vida. O que é que vai me retirar dessa sofreguidão, desse buraco que existe no meu peito? Não é o simples fato de ser religioso ou de praticar um conhecimento sem exercitarmos no nosso dia a dia. Então, a gente vai percebendo que Allan Kardec, no começo da codificação, ele não coloca um aspecto religioso, para que a gente não tivesse os resquícios das religiosidades ortodoxas, tradicionais. Ele queria uma coisa límpida. Então ele veio para a filosofia, veio para a ciência, e lá na frente ele fala, agora nós vamos ao aspecto religioso, o aspecto consolador de Jesus Cristo. Então ele conclui assim, que fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Então aonde está a razão? A reflexão. Será que o caminho que eu estou escolhendo está legal? Está surgindo efeitos? Porque fazer a mesma coisa todos os dias e querer resultados diferentes, não vão ter, né? Para obter resultados diferentes, atitudes renovadas. Às vezes vamos errar, faz parte do processo, mas vamos no empenho em querer acertar. Allan Kardec diz isso lá
lá no capítulo 19. E Alírio, ele resume então a fé da seguinte maneira: a fé convicta, essa fé existencial, ela está embasada nesse tripé: confiança em Deus. Eu confio em Deus. Eu tenho confiança na vida. É o segundo passo. Agora, gente, olha o salto quântico. Eu confio em mim mesmo. Então, se eu não tiver um desses três, eu não tenho fé convicta. E cada um vai fazer a sua análise. Eu confio em Deus. Maravilha. Eu confio na vida. Será que eu confio ou não? Confio. Se eu confio na vida, então eu vou confiar em mim mesmo. Porque o meu remédio verdadeiro está dentro de mim. Como é que eu desperto isso? Então a doutrina dos Espíritos vem trazer recurso para o despertar da consciência. E como nós vamos fazer isso? Eu vou passar agora um vídeo de uma passagem evangélica e nós vamos fazer um comentário. Para desligar, só apertar. Só apertar, segurar um pouquinho, apertar. Eu sinto muito, deixe o ir. Jesus, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Alguém somente creia ela ficar. Eu sofro há 12 anos pela morte. Eu gastei tudo com médicos que nada fizeram. Mas quando toquei esse manto, foi curada. Filha, tua fé te curou. Vai em paz. Muito obrigada. O pessoal do fundo conseguiu ver? Bom. É uma passagem muito interessante que deixa aqui horas de reflexão. Nós vamos fazer um pequeno recorte para relembrarmos o quanto Jesus é o pedagogo de todos os tempos. Vejamos, essa mulher, ela tinha um fluxo sanguíneo
não parava por mais de 12 anos. Então nós sabemos o quanto isso incomoda, né, o corpo feminino, se você ficar uma semana. Imagine 12 anos. Então vamos contextualizar a história. Ela ia para o médico, gastava o dinheiro, não resolvia. Ia para o outro médico, aí falava numa outra cidade, ela ia na outra cidade, falava que era lá, vamos supor aqui, lá no estado de São Paulo, lá no Rio de Janeiro, e ela, com os recursos, é lógico, estou fazendo as proporções de hoje, tá? Na época, de repente não era tanto o recurso que ela tinha, mas ela foi no longo dos 12 anos e conseguiu obter. Hoje, segundo a Lírio, que também é médico, alguns fluxos sanguíneos, eles só são contidos com cirurgia. 2000 anos depois, até hoje, alguns fluxos sanguíneos, né, alguns probleminhas, é resolvido com a cirurgia. Então você imagina. Se hoje é assim, imagine na época de Jesus. Como é que eu vou resolver um problema de fluxo sanguíneo? Muito bem. Segundo ponto, quem tinha esse problema era impura. Então as pessoas que sabiam que ela tinha um problema, a tratavam como? Com distanciamento, com reclusão, com não quero ficar perto e não quero que você venha na minha casa para amaldiçoar a minha casa. Então veja, tem um problema físico, tem um problema social e tem um problema financeiro. Ela gastou tudo. E aí o último recurso que ela tinha, os últimos recursos, ela fala, eu vou encontrar esse Messias e ele, se eu tocar no manto dele, eu vou conseguir me salvar. E ela vai com essa atitude, uma atitude de confiança. Vamos voltar aqui. Ela estava com confiança em Deus, gente? Bastante, não estava? Ela estava com confiança na vida que ela poderia ter após isso, na vida dela, que a minha vida vai melhorar. Estava ou não estava? E o principal, pelo menos a meu ver, ela estava confiante em si mesma, que ela iria conseguir isso. Esse é o tripé da fé convicta. Então, quando nós confiamos, eu tenho valores. E esses valores estão dentro aqui de mim. Como é que eu retiro ele? A essência de cada um é muito boa. O problema são os obstáculos que nós colocamos. Quando ela encontra o Messias, ela faz um alardeamento, fala, mestre, eu estou aqui. Não, o que ela faz? Quietinho. Ela vai lá e espera o momento. Ela espera o momento. E ao esperar o momento, a multidão dá uma brechinha, ela vai lá e toca nas vestes de Jesus. Jesus sabia quem tinha tocado? Lógico que sabia. Jesus sabia de tudo. Jesus sabia até o momento que ela viria. E quando ele é tocado, o que ele faz? Vou deixar uma lição para nós. Estão percebendo quem foi Jesus? Quem é Jesus? Vou deixar a lição para nós. Qual é a lição que ele deixou? Apóstolos, alguém me tocou. Aí Pedro, adoro Pedro, né? Pedro parece muito com a gente, né? Jesus, você está de brincadeira comigo, né? Olha essa multidão aqui, tocando em você, pegando no seu cabelo, querendo pegar na sua sandália, pegar na sua mão, te beijando, jogando rosa, fazendo um monte de coisa, e você quer saber quem te tocou? Não tinha sentido. Tinha sentido? Imagina, você está na multidão lá, está todo mundo correndo, né? Toca aqui, pega lá, imagina, o Chico Xavier nós presenciamos. Quem teve a oportunidade de ir ao Chico, eu não tive, mas as pessoas me relatavam, ele para sair daqui, chegar ali na porta, era um périplo, né? As pessoas
o Chico? Imagine Jesus. Então, quando Pedro fala isso, fala, não estou compreendendo a mensagem nesta. É um absurdo que você está falando para nós. Explique-nos. Então Jesus fala assim, alguém me tocou. E olha, e espera. Você está convicta que alguma coisa aconteceu com você? E ela tinha duas opções. Se mostrar, e ela poderia ser apedrejada. Porque em algumas circunstâncias, tocar no homem em público poderia até chegar no apedrejamento. E ela supera o medo. Já pensou se eu falo aqui e vou levar um monte de pedrada? Mas ele é diferente. E fala, foi eu que te toquei. E eu estou curada de um fluxo sanguíneo que não se interrompeu em todos os dias. Mas esse curar, existe várias traduções. E quando Jesus vai ao encontro dela, o que ele diz? Mulher, levanta-se. A tua fé te salvou. Grave essa palavra. Tua fé te salvou. E qual é a fé dela? Confiança em Deus, confiança na vida, confiança em si mesma. Em si mesma. E aí eu construo uma fé convicta. Nós temos aí o momento que ela mobilizou o seu potencial de autocura que cada um de nós aqui possui. E utilizou as energias amorosas que o Mestre Jesus possui em abundância, como instrumento de superação de cura. Por isso Jesus disse a ela, a tua fé te salvou. Salvou. Jesus não diz, eu te salvei. Ele falou isso? Não, gente. Jesus não falou, eu te salvei. Ou mesmo, Deus te salvou. Mas a tua fé te salvou. O que ele está querendo dizer com isso? Jesus está querendo que nós vamos ao encontro do nosso ser essencial, a autocura dentro de nós, o despertar da nossa consciência. Então, vou falar uma frase aqui para refletirmos essa noite. Jesus salva. Essa linha de raciocínio. Eu tenho certeza que a maioria fala, lógico que Jesus salva. Mas Jesus não salva. Ô Márcio, mas aí você está invertendo a polaridade. Por que eu estou concluindo que Jesus não fala? Porque ele não falou que ele salvou. Ele falou que ele salvou? Não. Ele poderia fazê-lo? Aí é uma outra coisa. Lógico, poderia. Ele fez isso? Fez. A amorosidade de Jesus poderia fazer. Por que ele não faz com a gente hoje? Então vamos citar exemplo do dia a dia. Se eu falar para o meu filho, olha filho, papai vai lavar a louça para você, você tem 15 anos e você não precisa lavar a louça. O que vai acontecer? Não vai saber lavar a louça. O que nós fazemos com o nosso filho, com a nossa filha? Vamos aprender a lavar a louça. Se o nosso adolescente não arruma a cama, o que nós fazemos? Vamos arrumar a cama para ele ao resto da vida? Aí ele vai casar, você vai lá na casa dele arrumar a caminha dele? É isso? Qual é o nosso ensinamento? Vamos aprender a arrumar a cama. A mamãe e o papai não vai fazer isso. O responsável não vai fazer isso por você. Então é você que vai fazer. E quando você o fizer, outras atribuições você vai ganhar. Você vai se tornar uma pessoa mais adulta e com possibilidades de escolhas. Então Jesus, ele não vai ao encontro da nossa dor para
muda tudo, gente. A doutrina dos Espíritos é para a gente sair lá do passado e entrarmos numa outra conexão. Jamais disse que era Ele quem salvava, como muitos cristãos de hoje vivem repetindo, imersos na crença cega de que basta repetir várias vezes que Jesus salva, que Jesus cura, para que tudo aconteça de uma forma miraculosa. Mas acontece uma coisa milagrosa. E aí a doutrina dos Espíritos vem nos ensinar que é um percurso angariarmos a solução dos nossos problemas. Jesus fazia questão de chamar a atenção para o fato de a salvação depender de nós mesmos e não dele, não de Deus, ou de que a condição para alcançá-la é exatamente a fé, mas a fé convicta. Fazia isso para nos ensinar a buscar a independência psicológica, pois somos livres de quaisquer questões externas. Então não é falando, não é fazendo grandes malabarismos do vocabulário, das coisas externas, mas é aprofundando na nossa viagem dentro do nosso ser. Jesus não curou a mulher egoísta, Jesus a salvou. Ou seja, havia uma transformação espiritual tão profunda nos 12 anos que ela foi ao encontro dessa melhora, que ela chega perto do mestre e fala assim: eu quero mudar de atitude, eu quero mudar o meu conceito, eu quero mudar a minha vida. Como é que eu faço, Jesus? E ele olha para ela e diz: a tua fé te salvou. Ampliando essa saúde espiritual. Então nós vamos concluir aqui a reflexão dessa noite, que a mulher hemorroísta, ela indo ao encontro de Jesus, ela nunca mais, segundo o livro Premissa do Reino, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, ela conta uma linda história dizendo mais ou menos assim: que quando ela olhava mentalmente para os olhos do mestre, ela queria estar próximo a ele. Então ela volta para a sua região, vende lá os cacarecos que ela tinha, pega o dinheirinho e começa a seguir Jesus. Aprendeu os seus ensinamentos, porque nunca mais ela teve um sossego ao adormecer, porque ela lembrava dele. E eu não posso ser mais a dele. A diferença entre curar e salvar é completamente diferente. Então salvar é encontrar Jesus. O que eu tenho que fazer? Muitas coisas. Melhorar isso, desgastar isso aqui. Então eu estou indo ao encontro dele. Curar é uma ruptura de um problema que, se não for resolvido, vamos ter outro. Vamos ter outro e outro e outro e outro. Então aonde está o cerne do nosso problema? Dentro de cada um de nós. Aonde está a cura do nosso problema? Dentro de cada um de nós. E ir ao encontro profundamente dentro da nossa essência é um dos objetivos da nossa vida. Nós podemos até não querer, podemos deixar para outra encarnação, reencarnação, podemos, é uma escolha. Mas um momento nós vamos fazer essa viagem interna. O que é Jesus que eu posso melhorar hoje? Jesus, salva-me de tantas encrencas que eu trago e me ajude, me propicie condições para que eu consiga a cada dia retirar o que não é bom e implantar atitudes que são boas, e eu educar
Arrancare é retirar o que é ruim e implantar o que é bom. E para implantar o que é bom, precisa do quê? De um tempo. Então fique aí a mensagem da mulher hemorroísta. Jesus a salvou, porque o espírito dela nunca mais foi o mesmo. E a gente espera que essas lições nos façam refletir profundamente. Que o Alírio ele vai trazendo uma série de informações importantes para a gente sair daquele religiosismo de esperar algo ou alguém que faça por nós. E aí a gente viveu toda essa infância espiritual, porque a gente colocou na mão do sacerdote, do líder religioso, a gente colocava o nosso cantinho lá na igreja e queria que essa igreja nos salvasse. E nunca foi assim. Então, quando nós adentramos a casa espírita, quando nós entramos aqui nesse templo de orações, é onde os nossos corações vão angariar o quê? Conforto, acolhimento, sensibilizar com os espíritos que estão nos ajudando agora. Quando a gente entra por aquela porta, os benfeitores já estão trabalhando com a gente, para que a gente consiga reconectar com a nossa essência verdadeira. E isso é um trabalho. Um trabalho, até no caso dele aqui, cita vários casos terapêuticos, né? De como nós estamos perdidos e às vezes com uma simples orientação profissional, muitas vezes, dentro dessas terapias, que são muito importantes, vão fazendo o quê? O respaldo com a nossa religiosidade, vão dando recursos, ferramentas. Por isso que Kardec falou, a ciência e a razão caminhando junto com a religiosidade. Então, eu imagino, se Kardec estivesse aqui hoje, com certeza ele teria lido e estudado toda a parte da psicoterapeuta, né? A psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, e ele vai incorporando isso à doutrina dos Espíritos, de uma forma também terapêutica de nos ajudar. Então eu gostaria de encerrar a nossa reflexão com essa imagem. Toda vez que nós estivermos com algum problema profundo, a gente lembrar nessa nossa irmã, que por 12 anos teve esses problemas físicos, e não desistir é o nosso desafio para todas as existências. Nós iremos e vamos conseguir superar as nossas dificuldades. Que Jesus nos abençoe, nos protejam, que possam retornar para os seus lares, levando esses fluidos benéficos do nosso Mestre Maior. Eu passo agora para a coordenação.